Planos de Deus. Quem é o arcanjo Miguel? Para compreendermos melhor a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, precisamos nos aprofundar na identidade desse poderoso arcanjo. Quem é Miguel e qual o seu papel na hierarquia celestial? O nome Miguel significa quem é como Deus. Em hebraico, uma pergunta retórica que enfatiza a incomparabilidade de Deus. Esse nome sugere que Miguel é um defensor da supremacia e da soberania divinas, alguém que luta contra aqueles que se opõem a Deus e tentam usurpar sua autoridade. Na Bíblia, Miguel é mencionado por nome em 5 passagens. Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21. Capítulo 12, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Nessas passagens, ele é descrito como um dos principais príncipes celestiais. Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21. O grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 1. O arcanjo que disputa com Satanás. Judas, capítulo 1, versículo 9. O comandante dos exércitos celestiais que luta contra o dragão e seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Essas referências indicam que Miguel ocupa uma posição de destaque na hierarquia angelical. Ele é um dos arcanjos, termo que significa anjo principal ou líder dos anjos. Embora a Bíblia não especifique quantos arcanjos existem, a tradição judaica e cristã geralmente reconhece 7 arcanjos, com base em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, e no livro deuterocanônico de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Como arcanjo, Miguel tem autoridade sobre outros anjos e lidera os exércitos celestiais na batalha contra as forças do mal. Em Daniel, capítulo 10, ele é descrito como vindo em auxílio de outro anjo que havia sido impedido por um príncipe demoníaco da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Isso sugere que Miguel tem poder para intervir em conflitos espirituais e desbloquear obstáculos no mundo invisível. Além de seu papel como guerreiro celestial, Miguel também é retratado como um protetor do povo de Deus. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como aquele que se levanta a favor dos filhos do seu povo durante um tempo de grande tribulação. Isso indica que Miguel tem um interesse especial pelo bem do povo de Deus e age em seu favor nos momentos de crise. Essa função protetora de Miguel também é evidenciada em Judas, capítulo 1, versículo 9, onde ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Embora os detalhes dessa disputa não sejam explicitados, podemos inferir que Miguel estava agindo para proteger o corpo de Moisés de algum esquema maligno de Satanás. Como veremos mais adiante, o corpo de Moisés tinha um significado especial e Miguel se empenhou em preservá-lo. A defesa de Miguel e a disputa pelo corpo de Moisés. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, e seus anjos rebeldes, expulsando-os do céu. Essa passagem retrata a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal e destaca o papel crucial de Miguel nesse confronto cósmico. Como um poderoso líder angelical e defensor dos propósitos de Deus, Miguel não permitiria que Satanás usasse o corpo de Moisés para seus esquemas malignos. Ele se levantou para proteger a integridade desse servo fiel e para garantir que os planos de Deus não fossem frustrados. À medida que aprofundamos nossa compreensão desses elementos, a disputa entre Miguel e Satanás se torna cada vez mais significativa e reveladora dos mistérios dos propósitos divinos. A importância de Moisés na história de Israel. Para entender por que o corpo de Moisés era tão significativo a ponto de ser disputado por Miguel e Satanás, é necessário considerar a importância desse homem na história do povo de Israel e no plano redentor de Deus. Moisés é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Desde seu nascimento milagroso, Êxodo capítulo 2,
versículos 1 a 10, até sua morte às portas de Canaã, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 8. A vida de Moisés foi marcada pela intervenção divina e por um relacionamento único com o Senhor. Um dos momentos mais marcantes da vida de Moisés foi seu encontro com Deus na sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 4 e versículo 17. Ali, Deus se revelou a Moisés como Eu Sou, o Deus autoexistente e eterno, que havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus comissionou Moisés para confrontar o faraó e exigir a libertação de seu povo, prometendo estar com ele e capacitá-lo para realizar poderosos milagres. Sob a liderança de Moisés, Deus executou 10 pragas sobre o Egito, Êxodo, capítulos 7 a 12, demonstrando seu poder supremo sobre os deuses egípcios e forçando o faraó a deixar os israelitas partirem. No momento crucial, Deus instituiu a Páscoa, um memorial perpétuo da libertação de seu povo, que apontava para a redenção final por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 28, João, capítulo 1, versículo 29, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Após a saída do Egito, Moisés continuou desempenhando um papel vital como mediador entre Deus e seu povo. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e outras leis que formariam a base da aliança mosaica. Êxodo, capítulos 19 a 24. Moisés passou 40 dias na presença de Deus, recebendo instruções detalhadas sobre o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios. Êxodo, capítulos 25 a 31. Ao longo das décadas de peregrinação no deserto, Moisés enfrentou inúmeros desafios, desde a rebelião e idolatria do povo até as ameaças de nações inimigas. Em cada crise, ele se voltava para Deus em busca de orientação e provisão. E o Senhor respondia com misericórdia e poder. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a capítulo 17, versículo 7. E Números, capítulos 11 a 14 e 20, versículos 1 a 13. Perto do fim de sua vida, Moisés entregou seu legado final ao povo na forma do livro de Deuteronômio. Ele relembrou as obras poderosas de Deus, renovou a aliança e exortou Israel a amar e obedecer ao Senhor de todo o coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9 e capítulo 30, versículos 15 a 20. Moisés também profetizou sobre a vinda de um profeta semelhante a ele, uma profecia que se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19. Atos, capítulo 3, versículos 22 a 23 e capítulo 7, versículo 37. A morte de Moisés no Monte Nebo foi um momento significativo na história de Israel. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 8. Embora ele não tenha entrado na terra prometida devido a um ato de desobediência, Números, capítulo 20, versículos 7 a 12, Deus o honrou permitindo-lhe ver a terra de longe e o sepultou em um local desconhecido. O legado de Moisés como libertador, legislador e profeta deixou uma marca indelével na história de Israel e na fé judaico-cristã. Ele é mencionado com reverência ao longo das Escrituras. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Primeira Carta das Crônicas, capítulo 23, versículo 14. Salmo 103, versículo 7. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. E Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. O propósito de Satanás com o corpo de Moisés. Para entender o que Satanás pretendia fazer com o corpo de Moisés, podemos explorar algumas possibilidades, com base no que sabemos sobre as estratégias e motivações do inimigo. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos, certas inferências são possíveis. Uma das principais táticas de Satanás ao longo da história tem sido enganar
e desviar o povo de Deus da verdadeira adoração e obediência. Desde o Jardim do Éden, quando ele seduziu Eva a duvidar da palavra de Deus e desobedecer seu comando, Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6, até as tentações de Jesus no deserto, Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, Satanás tem buscado distorcer a verdade e levar as pessoas à rebeldia contra o Senhor. No caso do corpo de Moisés, é possível que Satanás quisesse usá-lo para enganar e desviar o povo de Israel. Moisés era uma figura reverenciada, um líder que guiou a nação para fora da escravidão e mediou a aliança com Deus. Se Satanás pudesse, de alguma forma, usar o corpo de Moisés para promover falsa adoração, idolatria ou rebelião, ele poderia minar a fé de Israel e atrapalhar os propósitos divinos. Essa estratégia não seria inédita na Bíblia. Após a morte de Gideão, por exemplo, os israelitas usaram o ouro dos despojos de guerra para criar um ídolo que se tornou uma armadilha espiritual para eles. Juízes capítulo 8, versículos 22 a 27. Mais tarde, o rei Jeroboão estabeleceu locais de adoração idólatra em Dan e Betel, utilizando bezerros de ouro para desviar o povo da verdadeira adoração em Jerusalém. Primeira carta aos Reis, capítulo 12, versículos 25 a 33. Satanás poderia ter planejado algo semelhante com o corpo de Moisés, criando um objeto de veneração que afastaria o povo de Deus. Outra possibilidade é que Satanás quisesse simplesmente profanar o corpo de Moisés como um ato de desafio à autoridade e santidade de Deus. Como um servo fiel que desfrutava de uma relação íntima com o Senhor, Moisés era um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Profanar seu corpo seria um ataque simbólico à obra divina, uma tentativa de manchar a reputação de Deus e questionar sua capacidade de proteger aqueles que o servem. Esse desejo de profanação reflete a natureza rebelde e maligna de Satanás, como um anjo caído que se rebelou contra Deus. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19. Satanás está em constante guerra contra o Senhor e seu povo. Ele procura minar a obra divina de todas as maneiras possíveis, seja tentando os crentes ao pecado. Primeira carta aos Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Lucas, capítulo 21, versículo 1. Capítulo 22, versículo 31. Opondo-se à propagação do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ou levantando perseguições contra a igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 12, versículos 13 a 17. Profanar o corpo de Moisés seria mais uma expressão de sua hostilidade contra Deus. Por fim, é possível que Satanás quisesse usar o corpo de Moisés para atrapalhar os planos de Deus para Israel. Moisés desempenhou um papel crucial na formação de Israel como o povo da aliança, entregando-lhe a lei e conduzindo-os à beira da terra prometida. Interferir no legado de Moisés ou criar confusão em torno de sua morte e sepultamento poderia semear dúvidas e desunião entre os israelitas, enfraquecendo sua fé e seu compromisso com a aliança. Essa estratégia estaria alinhada com os esforços contínuos de Satanás para frustrar os propósitos redentores de Deus. Ao longo da história, o inimigo tentou impedir o cumprimento das promessas divinas, seja por meio da perseguição aos patriarcas, Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20, capítulo 20, versículos 1 a 18, da escravidão dos israelitas no Egito, Êxodo capítulo 1, versículos 8 a 22, ou das ameaças à linhagem messiânica, segunda carta aos Crônicas, capítulo 21, versículos 4 a 7, capítulo 22, versículos 10 a 12. A ousadia de Satanás, na disputa pelo corpo de Moisés. Satanás, em sua constante rebelião contra Deus, não mede esforços para se opor à obra divina e desviar as pessoas da verdade e da justiça. É nesse contexto de obstinação que a ousadia de Satanás
em confrontar Miguel pelo corpo de Moisés se torna tão chocante. Como um anjo caído, Satanás está ciente do poder e da autoridade dos anjos fiéis a Deus. Ele sabe que não tem força para prevalecer contra eles em um confronto direto, como evidenciado por sua derrota nas mãos de Miguel e dos exércitos celestiais. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. No entanto, ao disputar o corpo de Moisés, Satanás demonstra uma ousadia surpreendente ao desafiar diretamente a vontade de Deus e a autoridade de seus servos angelicais. Ele não apenas busca profanar o corpo de um dos maiores profetas de Deus, mas também se atreve a resistir a Miguel, o arcanjo encarregado de proteger o povo de Deus e defender seus propósitos. Essa ousadia reflete a natureza arrogante e rebelde de Satanás. Embora ele saiba que está destinado à derrota e ao julgamento eterno, Mateus, capítulo 25, versículo 41, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, continua a se opor obstinadamente a Deus e a atacar seu povo. Satanás é impulsionado por um ódio irracional a tudo o que é bom, verdadeiro e santo. Ele não medirá esforços para corromper e destruir a obra de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés destaca sua disposição de explorar qualquer oportunidade para avançar sua agenda maligna. Ele busca brechas ou pontos fracos para influenciar, tentar ou atacar o povo de Deus, seja através de tentações sutis. Primeira carta aos Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Acusações implacáveis. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Capítulo 2, versículos 1 a 7. Ou ataques diretos. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Atos, capítulo 5, versículo 3. Satanás está constantemente tramando e maquinando contra os fiéis. O exemplo de Miguel. Diante da ousadia e obstinação do inimigo, o exemplo do arcanjo Miguel é inspirador. Embora enfrentasse uma situação provocativa e um adversário poderoso, Miguel não recorre a acusações arrogantes ou ataques impetuosos. Em vez disso, ele apela à autoridade suprema de Deus, declarando: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 1, versículo 9. Essa resposta nos ensina lições valiosas sobre como lidar com as investidas do inimigo. Embora sejamos chamados a resistir ao diabo, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Não devemos fazê-lo em nossa própria força ou sabedoria. Devemos, como Miguel, confiar na autoridade e no poder de Deus, clamando seu nome e permanecendo firmes em sua verdade. O papel dos anjos na batalha espiritual. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés nos oferece um vislumbre fascinante do mundo espiritual invisível e do papel crucial que os anjos desempenham na batalha cósmica entre o bem e o mal. Ao longo das Escrituras, vemos os anjos envolvidos ativamente na execução dos propósitos de Deus e na proteção de seu povo. Desde o anjo que guardava a entrada do jardim do Éden após a queda, Gênesis capítulo 3, versículo 24, até os anjos que ministrarão aos fiéis durante a tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3, capítulo 14, versículos 6 e 7. Esses seres celestiais servem como agentes da vontade divina e defensores da justiça. Uma das principais funções dos anjos é a de mensageiros e intérpretes da revelação divina. Ao longo da Bíblia, anjos aparecem a indivíduos para transmitir mensagens, advertências e instruções de Deus. Eles anunciaram o nascimento de Isaque a Abraão, Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 15. Confortaram Agar no deserto, Gênesis capítulo 16, versículos 7 a 14. Orientaram Gideão em sua campanha militar, Juízes capítulo 6, versículos 11 a 24. E revelaram o nascimento de Jesus a Maria e aos pastores, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Capítulo 2, versículos 8 a 14. Além disso, os anjos estão ativamente envolvidos na proteção e no fortalecimento dos fiéis. O Salmo 91, versículos 11 e 12 declara:
pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Os anjos são designados por Deus para vigiar seu povo, oferecendo proteção física e espiritual contra os ataques do inimigo. Segunda Carta aos Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Daniel capítulo 6, versículo 22. Atos, capítulo 12, versículos 7 a 11. A Bíblia também nos dá vislumbres de confrontos cósmicos. Quando o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo que trazia uma mensagem a Daniel, Miguel precisou intervir. Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. No Apocalipse, vemos Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão e seus anjos rebeldes, resultando na expulsão de Satanás do céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Esses exemplos nos lembram que a batalha espiritual não é travada apenas no reino físico, mas também nos reinos celestiais invisíveis. Veneração e adoração ao Senhor. Quando João caiu aos pés do anjo para adorá-lo, o anjo rapidamente o corrigiu, dizendo: Olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Os anjos são servos de Deus assim como nós, e toda a glória e honra pertencem somente ao Senhor. Não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Contudo, não precisamos temer, pois o Deus que comanda os exércitos celestiais está do nosso lado. Como declara Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Através da oração, da fé e da submissão a Deus, podemos nos posicionar no lado vitorioso do conflito cósmico, confiantes de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Primeira Carta de João, capítulo 4, versículo 4. A guerra espiritual constante. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não é um evento isolado, mas parte de uma guerra espiritual contínua que tem sido travada desde a queda de Lúcifer. Essa batalha entre o bem e o mal permeia toda a história humana e tem implicações profundas para a nossa vida e fé. A Bíblia deixa claro que Satanás, após sua rebelião contra Deus, foi lançado na terra junto com 1/3 dos anjos que o seguiram. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Desde então, ele opera como o príncipe deste mundo. João, capítulos 12, 14 e 16, versículos 31, 30 e 31, respectivamente, buscando cegar as mentes dos descrentes. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ao longo das Escrituras, vemos Satanás utilizando várias estratégias para atrapalhar os propósitos de Deus e atacar seu povo. Ele é descrito como um mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Um tentador. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Um acusador. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Um exemplo marcante é a queda da humanidade no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Satanás, através de sua astúcia, levantou dúvidas sobre a bondade de Deus, seduzindo Eva a desobedecer ao comando divino. Outro exemplo é encontrado no livro de Jó. Com a permissão de Deus, Satanás atacou Jó com uma série de provações e aflições. Livro de Jó, capítulos 1 e 2, versículos 6 a 22 e 1 a 10, respectivamente. Mesmo assim, Jó permaneceu fiel. A armadura de Deus e o poder da oração. Os cristãos são chamados a se revestirem da armadura de Deus, conforme descrito em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Verdade, justiça, preparação do evangelho da paz, escudo da fé,
capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, a oração é uma arma poderosa. Somos instruídos a orar com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Confiança nos propósitos de Deus. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés nos ensina a confiar nos propósitos soberanos de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Essa narrativa ressalta o cuidado de Deus com detalhes aparentemente pequenos, como o destino do corpo de Moisés após sua morte. Jesus afirmou: "Não se vendem 2 passarinhos por uma moedinha. Nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados." Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Como José declarou: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis capítulo 50, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 36, nos exorta: "Não abandoneis, portanto, a vossa confiança." A confiança nos propósitos de Deus. Jesus afirma: "Não se vendem 2 passarinhos por uma moedinha? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois vós valeis mais do que muitos passarinhos." Se Deus se preocupa com os detalhes das vidas dos passarinhos, quanto mais Ele se preocupa com cada aspecto das nossas vidas e circunstâncias. Essa consciência da soberania e do cuidado de Deus deve nos encher de confiança e paz, mesmo quando enfrentamos situações desafiadoras ou incompreensíveis. Assim como Deus tinha um propósito ao proteger o corpo de Moisés, Ele também tem um propósito para cada evento e circunstância que permite em nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Esperar nos tempos e caminhos de Deus. Outro aspecto importante da confiança nos propósitos de Deus é a disposição de esperar em seus tempos e caminhos. No caso de Moisés, Deus escolheu intervir e proteger seu corpo no momento certo, enviando Miguel para enfrentar Satanás. Embora possamos não entender o tempo de Deus ou o motivo de seus aparentes atrasos, podemos confiar que Ele está sempre trabalhando nos bastidores para cumprir seus planos perfeitos. Isso é ilustrado poderosamente na vida de José, que passou por anos de sofrimento e provações antes de ver o cumprimento dos sonhos que Deus lhe havia dado. Gênesis, capítulos 37 a 50. Apesar das circunstâncias dolorosas e injustas, José manteve sua fé e confiança em Deus. No final, ele declarou aos seus irmãos: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Gênesis capítulo 50, versículo 20. Assim como José, somos chamados a confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando enfrentamos contratempos, decepções ou atrasos. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 36, nos exorta: "Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa." Os mistérios dos propósitos de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés nos lembra que os propósitos de Deus, muitas vezes, são cumpridos de maneiras misteriosas e inesperadas. A intervenção de Miguel e a derrota de Satanás nessa batalha celestial não teriam sido antecipadas por observadores humanos. No entanto, faziam parte do plano soberano de Deus
para proteger seu servo e cumprir seus desígnios eternos. Isso nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos parecem confusos ou contrários às nossas expectativas. Como declara Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ao confiarmos nos propósitos soberanos de Deus, encontramos força, paz e esperança. Não importa o que a vida possa trazer, podemos descansar na certeza de que nosso Pai Celestial está no controle, trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para sua glória, assim como ele fez na vida de Moisés e em incontáveis outros ao longo da história.